de hoje eu converso com um instrumentista, um grande instrumentista, gaiteiro do Rio Grande do Sul, que preserva as tradições, Renato Borghetti. Bem-vindo ao Refrão. Muito obrigado. Muito bom. Você é autodidata, começou muito cedo. Como é que foi essa história? Eu não venho de família de músicos, né? Então eu ganhei uma gaitinha, mas não como um instrumento musical. Porque ela é pequena, como um brinquedo. Até era de uma marca, de uma fabricante de brinquedos. E eu descobri que daquele brinquedo saía a música e ali comecei. E o seu instrumento ele é adaptado. É uma gaita ponto. Na verdade, as pessoas até confundem, falam, um acordeon, você é acordeonista, você é sanfoneiro, mas na verdade você é gaiteiro. Explica como é que funciona teu instrumento. Na realidade, todos somos os acordeonistas, né? Aquele acordeon que o do Luiz Gonzaga é um acordeon piano ou apianado. Existe o acordeon cromático, que são diversos botões. Então são diversos tipos de acordeon. Mas o que acontece? O acordeon é chamado tem os apelidos de acordo com as regiões brasileiras. No Nordeste eles chamam o acordeon de sanfona, né? O pé de bode, a pequenininha, que é essa aqui. A gente chama o acordeon no Rio Grande do Sul de gaita. Então todo o tocador de acordeon, na realidade no Rio Grande do Sul, é chamado de gaiteiro, que também dá uma baita confusão, porque tem o gaiteiro, e quando eu digo que eu sou gaiteiro, no Brasil inteiro as pessoas às vezes pensam que é gaiteiro de gaita de boca. Não, é gaiteiro de gaita de acordeon. Mas, então, no Rio Grande do Sul, o gaiteiro é o tocador de acordeon. E tem uma característica sua, aliás, você está todo à vontade aí, tomando o seu chimarrão, né? Você preserva aí as tradições do Rio Grande do Sul, se apresenta de bombacha. Isso desde o início da sua carreira, que já tem aí mais de 35 anos, quase 40, é isso de carreira? Mais até, né? Mais até. De disco, 35, né? 35 discos. E 35 anos, né? 35 anos, quase um por ano, mas eu tocava antes de fazer o primeiro disco, né? E é para não deixar morrer essa tradição. Eu comecei a tocar, como eu falei, eu fazia parte de um CTG, a gente chama lá no Rio Grande do Sul, Centro de Tradições Gaúchas. E ali eu comecei nas atividades culturais, artísticas, muito jovem, dançando num grupo de dança que existia, a invernada de danças que a gente chama. Mas eu dançava, mas sempre eu gostava muito mais do som do que da música que era tocada pra gente dançar. E meu pai e a minha mãe sempre diziam que quando eu muito pequenininho, quando queriam me achar, eles iam pelo som da gaita. Sabiam que onde tiver uma gaita tocando, pode ver que ele tá lá perto olhando e coisa. Então, eu acho que desde pequeno eu gostei do som da gaita. Né? E conseguiu preservar essas tradições do Rio Grande do Sul, não? Daí eu comecei a tocar. Normalmente quem toca esse instrumento é autodidata, não é que eu sou autodidata. A gaita ponta é um instrumento que, a gaita, o acordeon veio da Europa, mesmo na Europa, quem toca esse tipo de instrumento, ele aprendeu ou com o pai, com a mãe, ou com o professor, mas daquele sistema oral. Bota o dedo aqui, puxa o fole aqui. Então, esse é o sistema de aprendizado no mundo da gaita ponta. Eu sei porque a gente tem um projeto agora, a gente não quer inventar a roda e inventar um projeto. A gente vai falar desse projeto lá no terceiro bloco, no último bloco, para a gente aí destrinchar, falar um pouco, inclusive, de como é que é fabricado o instrumento. Certamente. Agora, o que eu queria saber você é um instrumentista que ganhou o primeiro disco de ouro aí como artista instrumental. Você esperava isso? Nessa época, eu nem sabia que eu fazia música instrumental, porque eu fiz um disco sem voz, só de gaita, mas para um registro do meu trabalho, para ter para os amigos. Ele foi todo independente, a produção independente, gravação independente. Naquela época, eram poucos estúdios, em Porto Alegre existiam 2, eu gravava na madrugada, às 3 da manhã, 4 da manhã, quando as gravadoras não estavam usando o estúdio. Então, foi todo ele feito assim, de forma muito simples. E na hora da distribuição, sim, eu optei por uma gravadora, que era muito forte, que estava começando lá no Rio Grande do Sul, e aí sim a venda surpreendeu a mim, a gravadora, a críticos e tudo. Na verdade, você aconteceu. Você era chamado de Borghetinho Jackson? É isso mesmo? Eu ouvi dizer que você foi comparado ao Michael Jackson por causa da tiragem de Thriller, é isso mesmo? É porque na época teve essa coisa de vender muito, e aí, eu muito novo, então tinha muitas histórias, né? Histórias que eu, por não cantar nos discos, que eu não falava,
que por ter cabelo comprido, que eu tinha algum problema, que por isso era... Então, eram aquelas histórias muito engraçadas. É verdade, você não falava, eu me lembro bem dos shows, eu falava assim, ele fala pelo instrumento, ele não fala com voz, eu não consigo ouvi-lo, inclusive em entrevistas. Mas primeiro pelo fato de eu ser jovem, estava começando, não tinha essa experiência, né? E a segunda coisa também, nos shows, eu me preocupava com a música, ainda hoje me preocupo com a música, então eu não falo muito ainda hoje durante os shows, porque eu acho que a música instrumental requer concentração, né? Com certeza, e você, nesse quesito, esmirilha, como diria vários músicos amigos, esse é o nosso jargão, esmirilhar, um grande virtuoso. Eu vou ter que fazer um intervalo, porque no próximo bloco a gente continua aí falando sobre a tua trajetória, a tua carreira, e, enfim, sobre os discos que você compôs. Primeira parada do refrão e a gente volta já, não sai daí. De volta no refrão com o gaiteiro, instrumentista Renato Borghetti. Renato, queria que você falasse um pouco do teu estilo musical. Eu sei que você resgatou milongas, teve inclusive uma das suas músicas aí numa trilha sonora. Do primeiro disco, eu executei a Milonga para as Missões, né, que é de um grande acordeonista lá, que é o Gilberto Monteiro. E foi a primeira faixa, quando tinha o long play, lado A e lado B, né? A primeira faixa do lado A. Dos vinis. Então essa música ficou muito, muito conhecida e era a abertura do Som Brasil. Isso, da TV Globo. Isso mesmo. Isso mesmo. E aí, teu estilo musical, como é que você foi classificando aí nesses seus 35 álbuns? Você saiu aí de uma coisa mais tradicional para mostrar o Rio Grande do Sul, mas aí você foi mudando ao longo da carreira? Bom, no meu segundo disco já tem a participação do Sivuca, né? Então eu já em seguidinha tratei de ver essa coisa de brasilidade, que a gente tem no Rio Grande do Sul muito aquela coisa do meio aldeia gaulesa, né? E coisa que eu acho que tudo é Brasil, né? E desde o início eu tenho isso muito claro no meu trabalho, claro que sem perder a origem, sem perder a raiz do que eu sei fazer. Não saberia fazer outra coisa que não música gaúcha, música do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que ao mesmo tempo é uma música brasileira, ela é uma música que está ali da fronteira com a Argentina, com o Uruguai. Quer dizer, então a gente tem essa influência do gaúcho com o gaúcho. E eu acho então que essa troca é muito, muito interessante e natural, não é uma coisa forçada. Existe de forma o gaúcho da Argentina, o gaúcho da Argentina e do Uruguai, é a mesma figura humana do gaúcho, da bombacha, do cavalo, do churrasco, do chimarrão. Então, todos os costumes é o mesmo. Então, e o país um país diferente. Então, é natural, muito antes de falar em Mercosul, que esse intercâmbio exista de forma natural. E falando em intercâmbio, você também rompeu fronteiras. Eu sei que você tem... Inclusive, vocês têm escritório na Áustria. A Europa é apaixonada pela sua música. Me conta isso, me fala dessa sua experiência. Desde o meu início do disco, da gravação, eu fazia alguns shows, principalmente na Europa, nos Estados Unidos muito pouco, mas na Europa mais. Mas sempre aquelas coisas pontuais, um show, dois, volta, um show, dois, volta. E no ano 2000 a gente fez participou de um evento em Viena, na Áustria, e ali conhecemos uma produtora que estava se formando em manager internacional e se propôs, se interessou em fazer já em seguida um circuito com a gente, primeiro na Áustria, né?
E a partir dali ela se tornou já a nossa produtora oficial na Europa. Então a gente, desde 2000, já se vão 19 anos, a gente sempre faz 2 turnês europeias ano, até mais às vezes, e a gente já tem um trabalho consolidado por lá. E como você explica esse encanto das pessoas pela música instrumental brasileira? Por que a gente faz sucesso mais lá fora? Eu não tenho essa coisa de achar que é um sucesso mais lá fora, não. Eu acho que, por exemplo, quando eu vou para a Europa para tocar, eu vou com um acordeon. O acordeon veio de lá. Veio com a imigração italiana e alemã. Quer dizer, eu estou só voltando com o mesmo instrumento para a sua origem, mas claro, com todos esses 100 e tantos anos de Brasil, com a informação da música. Mas com o seu talento. E com o sotaque de um Brasil que eles não conhecem também. Porque eles falam em Brasil para eles, em qualquer lugar do mundo eu vejo, não só na Europa, no mundo inteiro eu vejo aquela visão do Brasil, do samba, do futebol, do carnaval. E é uma verdade, é o país do futebol, é o país do samba, mas também é um país muito grande, um país que tem do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul. E a gente explicar, por exemplo, que a gente vem do Brasil e de um lugar onde faz frio, às vezes neva, que se produz vinhos bons, eu disse, mas esse não é o Brasil que a gente conhece. E é claro que a música também soa diferente para eles, mas soa de uma forma que eles têm curiosidade, eu acho muito legal isso. E o que pode parecer uma coisa que dificulte, eu acho que até facilita. E aí você já deu a deixa para mim. Eu sei que você tem uma outra paixão que é o Grêmio, tocou na abertura da Arena do Grêmio em 2012. Queria que você falasse sobre essas 2 paixões aí, a música e o futebol. Foi emocionante, eu toquei na abertura da Arena do Grêmio com a banda dos fuzileiros navais, então quer dizer, com todos aqueles sopros e metaleiras, muito bonito, emocionante, foi um dos momentos emocionantes da minha carreira. E você é gremista de paixão? Eu sou gremista, eu sou cônsul itinerante do Grêmio, né? E aonde eu passo, eu procuro, claro, divulgar e falar do meu time. Eu confesso que quando mais jovem fui um pouco mais entendido, que eu era um pouco mais já vem de família, dos pais, a coisa de ser gremista. Mais Grêmio ou mais música? Se eu tivesse que optar, eu ia optar pelos 2. São 2 paixões, tu não abandona uma paixão. Concordo com você, concordo. A gente vai ter que fazer mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta aí falando sobre o projeto da fábrica de gaitas que você tem no Rio Grande do Sul e que incentiva aí jovens a tocarem, a serem diferentes, a serem talentosos. Mais uma parada do refrão, a última, e a gente volta já, não sai daí. Volta com o refrão hoje com o instrumentista, gaiteiro Renato Borghetti. Renato, eu queria que você falasse agora sobre o seu projeto maravilhoso, Fábrica de Gaiteiros. Como é que ele é feito? Como é que surgiu essa ideia? Bom, eu quando comecei a tocar, existiam ainda no Brasil 3 fábricas, mas nós já tivemos 40. Né? Um instrumento que primeiro veio com a imigração, mas depois começou a ser fabricado no Brasil, principalmente pela colônia italiana, alemã, mais a italiana. Mas num determinado momento, todas as fábricas foram falindo, desativando, migrando para outra atividade. E o que aconteceu? Foram diminuindo ao ponto de, num momento da história, acabaram. Ficamos sem, era um problema, sem nenhuma fábrica de acordeon no Brasil. Pô, imagina
sanfoneiro do Nordeste, o gaiteiro do Rio Grande do Sul, sem uma fábrica brasileira, dependendo de um instrumento importado, muito caro, ou de um instrumento usado, reformado, mas também muito caro, porque o acordeão não é um instrumento muito barato para uma criança que vai começar e daqui a pouco usa um mês e fica tirado num canto. Então o projeto exatamente surgiu disso, de apresentar o instrumento para o jovem sem que ele precise comprar. A gente fabrica 100% do instrumento, a gente não terceiriza nada, nós fabricamos a gaita e disponibilizamos ela para a criança com aulas gratuitas e eles podem levar para casa para estudar como se fosse um livro de uma biblioteca. Então a gaita vai passando pelos alunos, então essa é a filosofia do projeto. Tem muitos talentos? Puxa vida, a gente começou o projeto, nós estamos agora com quase 9 anos. Eu pensei que a coisa ia acontecer assim, daqui a 100, 50 anos, 100 anos, o pessoal assim, ia perguntar por que tem tanto gaiteiro nesse sul do Brasil? Aí disse, o cara um cabeludo louco lá inventou um projeto assim. Mas eu vejo hoje que não precisa esse tempo todo. Tem gurizada tocando já, trabalhando com música, isso que não é a proposta do projeto, criar o músico, é criar o cidadão. Mas a gente já tem hoje no projeto jovens que têm a música como profissão, e isso é muito legal. E você toca com eles? Toco. De vez em quando? Pelo menos 1 ou 2 vezes, fora as aulas e coisas, quando tem assim individualmente, mas porque a gente também não faz shows, porque a gente oferece as aulas, então, mas eles têm aquela coisa, né? Treinar e não jogar, e não entrar em campo. E não ouvir Renato Borghetti. Então a gente seguido tem alguma coisa tocando. Aliás, eu queria que você tocasse um trechinho aí de uma das canções pra gente, é possível? Vamos pegar. Vou pedir licença pro chimarrão. Vou pedir licença pro chimarrão aqui, isso é fácil. Vamos lá, o que manda? O que você... Uma das duas. Milonga para as missões? Milonga para as primeiro? missões. É bom demais. Queria que você falasse agora sobre a tua parceria com o Yamandu Costa. Finalmente vocês tocaram juntos, fizeram um álbum juntos, foram indicados para o Grammy Latino. E aí? Eu acho muito legal essa história porque, primeiro, ela tem uma sequência. A gente, por morarmos no mesmo estado, a gente já se conhecia, então ficamos amigos. Depois começamos a tocar junto, ele já começando com o trabalho dele, eu com o meu trabalho, mas seguido tinha situações que nos chamavam para tocar juntos. Então, sempre nos shows o pessoal diz, tá, mas não tem um disco? Não tem um disco? Não tem, cada um tem o seu disco, mas não tinha um disco junto. E isso foi muito tempo, até que numa dessas a gente conseguiu um período que o Yamandu foi para o Rio Grande do Sul e ficou lá, e nós entramos para o estúdio e em 2 dias a gente gravou, mas já com tudo meio ensaiado, né? E o que tem nesse material todo, para as pessoas saberem? Tem músicas dele, tem músicas minhas, o repertório um pouco em cima do acordeão, né? Porque daí fica mais em cima da gaita. E muita coisa feita ali na hora. Músicas do folclore que a gente fez, nós pegamos um apanhado de músicas que são de domínio público do folclore gaúcho, e a gente foi fazendo na hora no estúdio, assim. Cada um que lembrava do ia botando. No improviso. E participaram também o Guto Wirth, né, no contrabaixo, e o Daniel Sá no violão, fazendo esse encostado muito bonito. Quais são os planos? O que falta você fazer aí na carreira? Puxa vida, acontece tanta coisa sem eu planejar, então eu posso dizer que não tenho grandes planos que não sejam dar sequência a tanta coisa bonita que vem acontecendo.
na minha carreira, o projeto, a família. Eu tenho 5 filhos, agora está chegando a segunda neta. Então é uma coisa assim que as coisas vão acontecendo de forma tão bonita. E são músicos, como você? São músicos, todos eles são ligados à música, à dança, à arte. Então, são 4 meninas e um menino. O menino já tem o disco gravado e tudo. Então, vão no caminho também, se quiser. E qual que é o balanço que você faz? Mais de 40 anos. Qual o retrospecto? O balanço que eu faço é que eu acertei na hora que eu optei por não seguir na veterinária e seguir na música. Porque eu, quando me formei, né, no segundo grau, aí eu fiz, na época, por gostar do campo, dos animais, gostar dessa coisa que tem muito na relação da cultura gaúcha, da vivência no meio do campo, com cavalo, com boi, com ovelha. E aí eu migrei para a parte da veterinária, entrei, mas eu já estava começando a tocar, então a música falou mais alto. Uma mensagem, uma palavra de incentivo para os músicos que estão aí começando? Mas eu acho que sempre o músico tem que criar intimidade com o instrumento. Isso só se consegue tocando, estudando, ensaiando. Eu sempre digo para a filharada, independente do que vão optar como profissão, como meio de vida, não vai fugir do estudo. Não vai, se a gente, como pai, se soubesse uma outra forma, não precisa. Claro que a gente iria dizer, mas não existe. Então, qualquer coisa que vá se resolver dentro de uma estrutura social, dentro de um país, vai ser através da educação. E a educação, o estudo é fundamental. Com certeza. E eu te agradeço muito a tua participação aqui no Refrão. Para mim foi uma honra, porque foi um resgate, porque eu te acompanho há muitos anos, sou instrumentista, sempre chamou atenção, né? E muito feliz pela tua presença aqui. Fico muito feliz também por poder falar um pouquinho da história da música, da gaita. Mas não sai daí não, porque você vai continuar tocando no encerramento. E a gente fica por aqui, acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais Refrão e eu te espero. Não sai daí, porque tem mais Borghetti. Toca aí, Borghetti.